Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, festa da Sagrada Família. E vemos como o Verbo encarnado quis levar uma vida familiar e que esta vida familiar fosse já o início da obra de redenção. Esta família de Nazaré que santifica em José o dever do pai, modelo de providência carinhosa, de trabalho, de bom governo, de amor e respeito pela sua esposa. Em Maria, o dever da mãe, modelo também de submissão afetuosa, de dedicação aos filhos, de santificação pelas simples tarefas do lar. Em Jesus, o dever dos filhos, modelo de submissão, de obediência, de assistência, de ajuda. Mas eu gostaria de tratar de outra família. Uma família que é espiritual, a nossa querida fraternidade sacerdotal São Pio X. Eu acho que todos estamos conscientes da crise que a Igreja está a atravessar. Estamos também conscientes de que a Providência suscitou a figura de Monsenhor Lefebvre e a sua obra. Esta obra que tem por finalidade formar sacerdotes santos e, através desta santidade dos sacerdotes, servir de testemunha nesta grande confusão em que tantas almas estão submersas. E precisamente porque uma família gostaria de ver, como dizer, ao redor desta família muita gente que passa. E é bom ter o critério para saber com quem podemos contar e com quem não podemos contar. Fora desta família podemos encontrar parasitas, ou seja, organismos que vivem de o noutro ser vivo, que é o hospedeiro, de quem obtém alimento e a quem causam danos, a quem prejudicam de alguma forma. Estou a pensar nos sedevacantistas, na resistência, parasitas porque vivem à custa da fraternidade, porque dependem da fraternidade no sentido de que são incapazes de viver de forma independente. Distanciarem-se da fraternidade, mas não podem viver sem ela. Não lutam contra o modernismo, não lutam contra as orientações erradas dos homens de Roma, não. O único problema acaba por ser a fraternidade causa desta crise. O resultado final neste tipo de atitude dos parasitas é esterilidade. Nem comem, nem deixem os outros comer. Tudo é negativo. Não há Papa, não há cardeais, não há sacerdotes, não há missas. Sobretudo, não há solução. Eles são incapazes também de indicar uma solução à crise da Igreja. Digamos que, sedevacantistas, resistência, são o cancro na vida da tradição, cuja característica geralmente é o pessimismo, o zelo amargo e uma boa dose de arrogância e de orgulho. Parasitas. Temos depois os clientes. Os clientes manifestam curiosidade, simpatia, admiração. Defendem e até frequentam de vez em quando a fraternidade, mesmo que não concordem plenamente com a sua orientação. Clientes porque sempre tentam obter algum benefício, algum serviço. Interessados na missa tradicional, estão dispostos a assistir, a ir onde quer que esta missa seja celebrada, seja quem for quem a celebre. Se frequenta a fraternidade é porque não tem missa noutro lugar. Não tem escolha. Mas se encontrar outro sítio, então, adeusinho, boas tardes. Clientes não são francos, não são transparentes, querem sim a tradição, a missa tradicional, mas sem compromisso, sem discussões. Não assistirá nunca à missa da fraternidade nos domingos. É demasiado compromisso. Que tudo seja legal, que tudo seja oficialmente reconhecido, em ordem com as autoridades. E como agora a autoridade está oposta à tradição, então, que tudo seja feito em segredo, em pequenos grupos, aquilo que poderíamos chamar capelas WhatsApp. Hoje será a missa, não sei, onde que está? Em Estoril. Amanhã será nas Olaias, outro dia nas casas particulares, mas isso apostolados paralelos. Apostolados paralelos, onde
não se sabe bem o que reina, se o protagonismo, a superficialidade. Todos sabemos que estas missas são celebradas por sacerdotes normalmente que dizem missa nova e missa tradicional, não há problema. Sabemos que se é São Pedro, se é o Cristo Rei, são sacerdotes que já aceitaram a nova missa, aceitaram o concílio, aceitaram o magistério tradicional, o magistério da Igreja atual, porque é a condição para eles poderem subsistir. Isto é, há um pacto, e o pacto é o pacto do silêncio, em troca de poder celebrar a missa tradicional. Entrar nesse ambiente de ambiguidade não é bom para ninguém. Reza a história, e todos sabem, imagino, no ano 139, depois dessa longa guerra contra os romanos, que Viriato enviou 3 homens para negociar os termos de paz. E estes 3 homens foram para Roma. Foram a Roma digamos, para negociar esse tratado de paz. Só que, tendo sido subornados pelos romanos, apunhalaram a traição a Viriato enquanto este dormia. Após o crime, foram para Roma receber a recompensa, mas o general romano, Servilius Caepio, em vez de pagar o suborno, ordenou a sua execução na praça pública, ficando os corpos expostos com a seguinte inscrição: Roma não paga a traidores. E hoje estamos vendo todo esse ambiente eclesiadei conservador. Roma não paga a traidores. Já vimos o que foi o Traditionis Custodes do mês de julho e o que foi a interpretação dada ultimamente, o 18 de dezembro, sobre a aplicação deste Roma não paga a traidores. Parasitas, clientes. Temos, por fim, os fiéis. Os fiéis, os que cá estão. Fidelidade de onde vem? Vem do latim. Vem do latim, significa servir a Deus. O seu significado original está relacionado com a lealdade de uma pessoa a um senhor ou um rei. Falamos de fidelidade no matrimónio. Falamos de infidelidade quando o homem precisamente falta contra a sua mulher ou a mulher falta contra o seu marido. Aí é que se fala de infidelidade. Fraternidade não deixa de ser uma pequena grande família. Pequena porque o que são? Apenas 700 sacerdotes frente a uma igreja oficial. Mas grande porque a sua testemunha é a testemunha da igreja de sempre. É a testemunha da igreja qual sempre foi. E quando falamos de fidelidade e a fraternidade, estamos a falar de uma firmeza, de uma constância nos afectos, nas ideias, nas obrigações, no cumprimento dos compromissos estabelecidos, mesmo que não estejam por escrito. Por quê que vemos a fraternidade? Uma pessoa fiel permanece leal mesmo com o passar do tempo, apesar das circunstâncias diferentes. Se consideramos a fraternidade como uma família, e temos de reconhecer uma autoridade, tem de haver uma autoridade, como em qualquer empresa. E esta autoridade são os padres. Sim, os padres não são perfeitos. Também São José, na Sagrada Família, era o mais imperfeito em comparação com Nossa Senhora e com Nosso Senhor. Os sacerdotes não são perfeitos, mas, nomeados pelos superiores, são os encarregados de mostrar o caminho da perfeição aos fiéis. Têm, em princípio, graças de Estado. Têm também, em princípio, formação para aconselhar o dever de cada um. E mesmo que não seja infalível, tem a quem consultar em caso de dúvida. O padre é responsável de uma capela, de um priorado, é quem vai estabelecer as diretrizes. Não são os fiéis a dizer ao padre o que tem de fazer, porque não está na natureza que o pé mande a cabeça. É o sacerdote que dá as orientações e que, em princípio, tem de manter o espírito da fraternidade, que é um espírito próprio da congregação. A fraternidade segue a reforma de 62, por vontade de Monsenhor Lefebvre. A fraternidade tem depois os seus costumes. São 50 anos de vida no meio de uma guerra. E estes costumes ficam
precisamente é o espírito da fraternidade. Fazemos assim normalmente aqui e fazemos normalmente aqui em qualquer outro lugar. Um fiel de Lisboa vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para outro e vai sentir-se em casa, vai encontrar o mesmo ambiente em princípio do que encontra no seu lugar habitual. Isto é importante, porque se a fraternidade é uma família, tal como o sacerdote deve velar, tem a obrigação de velar pelos seus fiéis, os fiéis também devem obediência, respeito, afeto aos seus sacerdotes. O quarto mandamento não só se aplica entre pais e filhos, filhos e pais, também se aplica às autoridades legitimamente constituídas. Entre os fiéis, olhem, isto não é uma aldeia. Numa aldeia todo mundo se conhece. Mas numa capela, como a Capela de Lisboa, por exemplo, temos gente que vem de toda a parte ao redor de Lisboa. Cada história pessoal de cada um de vocês é um labirinto através do qual foi conduzido até chegar à tradição. Anos de espera, anos de procura, anos de esforços, até encontrar, por fim, aquilo que responde ao meu desejo para guardar a fé e para guardar os bons costumes. Como dizer, esta aplicação de saber praticar a virtude no meio também daqueles fiéis que são tão diferentes a mim. Porque há diferença de formação, de idade, de procedência, como dizer, é uma mistura o que temos nas nossas capelas. Mas o que se pede é o que dizia São Paulo na epístola de hoje. Vós, como escolhidos de Deus, há uma certa graça de pertencer à fraternidade. Como escolhidos de Deus, santos e prediletos, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, se alguém tem razão de queixa contra outrem. E falando da caridade, que é o vínculo da perfeição. Como dizer, também os fiéis têm obrigações entre eles de praticar esta caridade. E não sempre é fácil. Monsenhor Lefebvre dizia que as nossas capelas sejam doravante as nossas paróquias, que os casamentos devem ter lugar nas nossas paróquias, e é nelas que nos santificamos, que recebemos a graça de Deus. Uma vez que estamos rodeados de inimigos, já não podemos ir ter como aqueles que já não têm a nossa fé, que dão catecismos que já não são verdadeiros catecismos, que já não ensinam a verdadeira fé. Eles já não são católicos. Nós queremos permanecer católicos e queremos permanecer fiéis à nossa Santa Mãe Igreja, fiéis ao Papa, mas fiéis ao Papa na medida em que o guardião da fé, da nossa fé, se ele falhar no seu dever em certas ocasiões, choramos quando o vemos, mas não podemos segui-lo. Estamos agora numa situação tal que devemos proteger a nossa fé e, para isso, devemos permanecer fiéis à tradição, portanto, fiéis a estes lugares, a estes sacerdotes que dão os sacramentos de acordo com as boas tradições da Igreja. Significa que fora da fraternidade não há salvação? Deus me livre de uma tal afirmação. É evidente que Deus é quem vê o interior dos corações, que vê as suas boas disposições, os esforços de cada alma para permanecer fiel à sua graça, mas também não podemos negar a evidência. E a evidência, nomeadamente, é que a fraternidade foi obra escolhida por Deus para enfrentar a atual crise da Igreja. Que não haveria missas tradicionais nem grupos tradicionais sem a fraternidade de São Pio X. E que, como mostra também o exemplo de tantos sacerdotes que abandonaram a fraternidade e de tantos fiéis que também abandonaram a fraternidade, não deixa de ser um perigo para a fé abandoná-la, e não digo a fé, o simples equilíbrio psicológico. Então, queridos irmãos, não nos cansemos nesta luta que se prolonga já durante mais de 50 anos. É uma luta cansativa,
mas não sejamos parasitas, não sejamos clientes, tentemos ser fiéis, praticando a lealdade, a retidão, a constância, a perseverança, a exatidão, a veracidade. A fraternidade de São Pio X não será grande coisa, mas esperamos que Deus continue a usá-la para ajudar a tantos fiéis que estão perdidos, sem rumo, a recuperarem o sentido da fé e o desejo da sua própria santificação. E isto através desta família que é a nossa, pela qual devemos rezar, a qual devemos ajudar com as nossas orações, sacrifícios e boa disposição. Então, que a Sagrada Família, Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José, nos inspirem esta caridade que sabe ultrapassar todos os obstáculos, todas as mágoas, todas as susceptibilidades, que nos ensina a lutar contra o nosso próprio egoísmo, pensando neste bem comum que nem sequer é o bem da fraternidade, não, é a honra de Deus, é a honra da Igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.